pessoal, boa noite. Vamos iniciar, com a nossa música. Desde já nossa gratidão pela presença de todos vocês. Mais uma sexta-feira, nosso encontro espiritual. Hoje, dia 4 de agosto de 2023. Já passamos da metade do ano, graças a Deus. Vou fazer essa música aqui hoje. Deus enviou seu Filho amado para trazer para nós a luz. Ele chegou com humildade, trouxe o amor, semeou a paz, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então um lugar de luz, e verei que lá, em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Isso. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, na conquista da verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor
companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não fere a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibra e contagia, vibra e contagia, na criança ao velho, na criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibra e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons amigos, como bons cristãos. Vou convidar o Copeira Magra a fazer a prece, por gentileza. Nossa prece inicial. Boa noite a todos. Convido a todos neste momento a fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações e elevar assim o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, pedindo a Tua presença na noite de hoje, juntamente com os benfeitores amigos, e para que assim nós possamos estar com os nossos corações, a nossa mente aberta, receptiva ao que vai ser proferido na noite de hoje. Que os benfeitores amigos possam intuir o nosso companheiro Renato, derramando para ele boas vibrações de amor, de luz, para que ele possa transmitir de uma maneira serena para o nosso entendimento. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na noite de hoje, por conseguirmos estar aqui hoje, para poder aprender o Teu Evangelho, que é o roteiro para a nossa caminhada evolutiva. Obrigado, Senhor, que esteja conosco durante toda essa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre um assunto que está no livro Vinha de Luz. A mensagem é a mensagem 118. Fala sobre queixas. Então Emmanuel vai ajudar a gente a compreender, né, a mensagem 118 do livro Vinha de Luz. Que nós possamos analisar sobre essa passagem que está registrada em Tiago, capítulo 5, versículo 9. Então esse livro é o livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, do benfeitor espiritual Emmanuel. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados. Tiago, capítulo 5, versículo 9. A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto,
Se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço. O espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências, mesmo nesse particular. Contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso é a sombra que pede luz? Acaso não é a sombra que pede luz? A dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem-intencionadas da execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia, e por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Lembra-te de que, se lhe deres a língua, conduzir-te-á a ociosidade, e se lhe deres os ouvidos, te encaminhará a perturbação. Então, é uma mensagem bem concisa, né, bem pequena, mas porém de um conteúdo vastíssimo, que dá para a gente fazer várias reflexões sobre essa passagem, onde Tiago, está registrado em Tiago, né? Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Tiago, capítulo 5, versículo 9. Então, a seara do Cristo, nós sabemos que é a implantação do reino de amor aqui na terra, porque Jesus, ele veio para trazer o ensinamento no momento oportuno. Ele encarnou aqui entre nós para trazer os ensinamentos, não apenas por palavras, mas especialmente por atitudes. É como diz, né, aquela frase, né, de domínio comum: um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Então Jesus, ele ensinou por palavras, mas muito mais pelas suas atitudes. E ele nos deixou bem claro que os seus continuadores seriam perseguidos, sofreriam muitas adversidades, mas que ele precisa de cooperadores fiéis, da continuidade da divulgação de seus ensinamentos, que nós chamamos hoje de Evangelho, da Boa Nova. Então Jesus necessita do trabalho de todos nós, da nossa boa vontade.
Então nós não podemos nos deixar levar pelas queixas, pelas reclamações, no trabalho, em especial, às vezes na própria instituição espírita, no movimento espírita, de maneira geral. Muitos de nós às vezes reclamamos das tarefas, nos desertamos das atividades, porque muitas vezes exigem esforço da nossa parte, disciplina, abnegação, renúncia de várias coisas, às vezes, do nosso tempo aí fora, da nossa vida, aí no dia a dia. Porém, o que diz aqui, né? Que é exatamente através das dificuldades, dos desafios que nós devemos enfrentar, é que nós vamos crescer, evoluir espiritualmente, é que nós vamos fazer jus, até mesmo as proteções espirituais que todos nós recebemos. Nós não conseguimos mensurar as vantagens, os amparos que nós recebemos quando nós estamos nas atividades com Cristo. Quando nós falamos em atividades com Cristo, no trabalho com Cristo, o principal trabalho que nós devemos realizar é a nossa própria reforma interior. Porque se a gente não trabalhar a nossa reforma interior, no que diz respeito aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, para chegar nas nossas atitudes, a gente não consegue ser esse trabalhador fiel na seara do Cristo, na divulgação dos seus ensinamentos, que devem ser, como a gente diz, como o exemplo maior, que é o nosso modelo, o nosso guia para toda a humanidade, que é o nosso mestre Jesus. Então, como nós vamos ser um exemplo, impactar a comunidade em geral, se as nossas atitudes não estiverem alinhadas com aquilo que falamos, com o Evangelho de Jesus, então muitas vezes vai complicar, porque quando a gente contradiz aquilo que a gente fala, é aquilo que a fé que a gente professa através das nossas atitudes, ao invés de nós fortalecer a fé nas pessoas, nossos semelhantes, nós podemos até enfraquecer a fé das pessoas. Mas aquela pessoa fala tanto, de evangelho, de doutrina espírita, de cristianismo, Rede Vivo, que nós conhecemos, como a nossa doutrina espírita, mas as atitudes daquela pessoa não condiz com aquilo que ela fala, com aquilo que ela prega. Então, e as pessoas começam a diminuir a própria fé, Então, nós devemos ter esse esforço no nosso dia a dia para a gente ser esse divulgador eficiente, autêntico da própria mensagem do Cristo, até chegar a um ponto que a gente vai vivenciar esses ensinamentos de forma natural, de forma sem grandes esforços, porque quando nós vamos incorporando em nós mesmos, assimilando, quando esses ensinamentos fazem parte do nosso eu, que é o nosso ser espiritual, a gente já começa a vivenciar esses ensinamentos de forma natural. Nós podemos citar alguns exemplos. Não querer levar vantagem em tudo, Um exemplo bem prático, Às vezes a gente chega em um banco, tem uma fila, uma fila no supermercado, aí a gente, às vezes tem aquela, se tiver oportunidade, a gente acaba furando a fila, às vezes, São coisas simples do dia a dia, Mas que é um exemplo errado,
que as nossas atitudes serão observadas. Isso, questão de, por exemplo, querer burlar de alguma forma, sonegação de impostos, por exemplo, nós sabemos que são necessários. Às vezes, a gente acha que é injusto, mas os impostos que nós recolhemos, que nós pagamos, são eles que financiam o trabalho do Estado para equilibrar o funcionamento de uma sociedade organizada em que vivemos. Então, se de repente todo mundo começar a sonegar os impostos, não pagar impostos, como que a prefeitura, por exemplo, na cidade, o Estado, a União, vai conseguir, né, realizar os trabalhos que precisam ser realizados, de manutenção, se possível, de investimentos, de melhoria? Então, é cada um de nós fazendo a nossa parte, contribuindo com a nossa parte, realizando as coisas como devem ser feitas, que o mundo vai melhorando, a nossa comunidade local, o nosso país, o nosso planeta. Então, cada um procurando fazer aquilo que é o certo. Lógico que a gente ninguém vai ser 100%, que isso é muito difícil. 100% é somente em mundos já regenerados, em mundos superiores, onde os espíritos ali encarnados são espíritos já elevados, um patamar bastante evoluído. Mas isso não quer dizer que nós não possamos, no dia a dia, através do nosso esforço, procurar a melhorar aquilo que nós precisamos melhorar, incorporar em nossas atitudes aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que faz bem. Então, quando nós falamos de queixas, a queixa é um problema complicado, porque ela desanima aquele que se queixa, muitas vezes, e pode contagiar aqueles que estão ao nosso redor. Quando ele fala aqui, queixar por quê? Né? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama o alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? Então, e quando nós queixamos, de certa forma nós estamos perdendo o mérito das nossas ações, porque quando a gente queixa, a gente está realizando alguma coisa de má vontade. E quando nós fazemos algo de má vontade, mais ainda, especialmente quanto às questões do nosso crescimento espiritual, da nossa reforma interior, das atividades da seara do Cristo, isso se torna mais grave ainda, porque leva, né, um desânimo, muitas vezes de forma generalizada. E aí as atividades numa instituição, por exemplo, como a nossa, aqui o Gerluz, né, não caminha, fica às vezes paralisado, as atividades, sendo que poderia estar produzindo muito mais, levando muito mais os ensinamentos da doutrina, a prática da caridade, porque não existe como a gente praticar a caridade se não for na relação com o nosso próximo. Como que a gente vai ser caridoso se a gente não tiver uma convivência com alguém? Seja na nossa comunidade, aí no nosso dia a dia, né, no mundo, lembrando, né, que o mundo é a casa de Deus. Não é aqui, somente aqui na Casa Espírita, que é uma instituição, podemos chamar assim, uma instituição onde nós falamos da nossa fé divina, né, que é a nossa fé em Deus, mas nunca devemos esquecer de que Deus tudo criou, tudo vem de Deus. Então nós devemos ter o esforço de ser esse cristão autêntico, sem queixas, sem reclamações,
em todas as partes da nossa convivência, seja lá no nosso trabalho, no dia a dia, a convivência com pessoas que muitas vezes são difíceis para a gente conviver, mas, por outro lado, são essas dificuldades que nos vai exercitar, que exercita em nós a nossa paciência, a nossa tolerância, e assim nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo espiritualmente. Quando nós aprendemos na doutrina espírita, na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores que contribuíram na revelação da doutrina espírita, nós temos como a terceira grande revelação, Kardec perguntou, né, o que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, ele não personificou Deus, ele perguntou o que é Deus? O que é Deus? Quando os benfeitores espirituais responderam, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Veja bem, essa palavra é forte, todas. Então, tudo vem de Deus. Os nossos irmãos de caminhada, as coisas do mundo, os animais, toda a natureza, tudo que existe vem de Deus. Os nossos amigos, aqueles que julgamos ser os nossos inimigos também, tudo vem de Deus. Aquele adversário político, aquela pessoa que não gosta daquilo que a gente gosta, aquele que tem ideias diferentes, tudo vem de Deus. Mas veja bem, como é importante a diversidade na criação de Deus. A pessoa, se tudo fosse igual, todo mundo pensasse exatamente igual, se o mundo fosse tudo igual, seria um tédio, né? Não teria. O que realmente faz a alegria de viver, o desafio de viver, são exatamente as diferenças. Os diferentes é que nos fazem crescer, porque nós sabemos que nós somos seres essencialmente sociais. Então, nesse sentido, nós precisamos uns dos outros. Nenhum de nós somos donos absolutos da verdade. A verdade está em toda parte. Nós conhecemos uma parte da verdade. As profissões, por exemplo. Quem que consegue aprender todas as profissões que existem no mundo? Ninguém consegue. A pessoa pode ser muito bom em uma profissão, uma determinada profissão, mas em outra, ela não é, porque não consegue. O espírito não consegue, através principalmente de uma existência, que é essa nossa, nós estamos vivenciando agora, a dominar todas as áreas de conhecimento. Então, na trajetória evolutiva, nós, espíritos, vamos adquirindo conhecimentos, que vão sendo somados ao nosso patrimônio espiritual. Isso é bagagem que conosco levamos, vai para o além-túmulo na vida futura, as futuras existências que vamos ter, a nossa caminhada como ser imortal que todos nós somos. Então, essas dificuldades, os desafios do dia a dia, são meios para esse crescimento. Então, tem uma palavrinha muito importante que nós precisamos desenvolver, que é exatamente o contrário de queixas. Que palavra é essa? Resignação. É uma palavra muito importante. Resignação significa a gente enfrentar as adversidades sem reclamações, sem queixas. E, através da prece, da oração, a gente tem atitude de gratidão. Se uma determinada dificuldade se apresenta em nosso caminho, ao invés de reclamarmos, de queixarmos, por que não a gente fazer uma reflexão e fazer uma pergunta para nós mesmos, intimamente? Senhor Deus,
O que eu preciso aprender com essa dificuldade, com essa situação? Então aí a gente vai analisar, será que eu preciso melhorar em algum aspecto? Até algumas questões que a gente precisa melhorar? Porque muitas vezes nós vivemos situações de desafio, de dores, que vêm para nos despertar. Nós precisamos despertar para um determinado ponto que nós precisamos melhorar. Nada acontece por um acaso. Essa frase não é tão falada, nada acontece por um acaso. Deus não joga dados. Deus não joga dados. Ela joga a pedra de dados, ela rola, cai daquele lado ali, é aquilo mesmo. Não, tudo é programado no projeto divino, no projeto de Deus. Nada acontece por um acaso. A nossa existência hoje, física, né, a nossa atual reencarnação, ela foi um grande projeto. E na maioria das vezes, nós, né, espíritos em condições normais, que estamos aqui, vivendo, digamos, uma vida, podemos colocar normal, entre aspas, né, nós participamos dessas programações, antes da gente vir para cá. Então, por isso que a gente deve sempre lembrar, nós não estamos no lugar errado, no momento errado. Nós estamos no lugar certo, no momento certo. E devemos aproveitar todas as oportunidades na medida das nossas possibilidades e crescermos, evoluirmos, ao invés de ficarmos nas queixas e nas reclamações. Então, gente, era isso que a gente tinha para hoje, né? Vamos levar isso para a nossa reflexão do dia a dia. Trocar queixas por gratidão. Isso é muito importante. Vamos agradecer sempre ser sempre gratos. A doutrina espírita não diz que nós devemos ser submissos, nem subservientes, e aceitar também tudo que venha sem análise. Não é bem isso. Mas a gente lembrar sempre que tem situações que nós podemos modificar para melhor, podemos contribuir, podemos levar nossos irmãos a nós mesmos, as reflexões, mas a gente deve sempre ter aquela atitude de saber, em muitas situações, como falar. Hoje, né, a gente está vendo, né, que a mídia, de maneira geral, aí, os canais televisivos, nas redes sociais, nos canais de grande mídia, estão focando muito isso. A questão da maneira de como a gente se comunicar, sem ferir, sem agredir, mas com relação àquelas questões que nós devemos contribuir, que nós vemos que não tem como a gente modificar, a gente procurar se resignar, né, como a gente disse, a palavrinha mágica na resignação, e na medida do possível a gente contribuir, levar a reflexão também àqueles que nos rodeiam, porque se a gente está se esforçando para se tornar um ponto de luz, essa luz ela tem que ser trabalhada e ela tem que chegar também àqueles que nos rodeiam, mas de forma correta, sem agressões, né, de forma amorosa, né? Então, é assim a gente vai se tornando esse exemplo de um verdadeiro discípulo de Jesus, na contribuição para o estabelecimento do reino de amor que precisa ser implantado aqui na Terra, especialmente nesse momento que estamos vivendo essa transição, um momento de dificuldades, onde evoluímos bastante na inteligência. Drones, você vê a tecnologia que temos hoje, drones sendo utilizados aí para matar na guerra, aviões, gastando milhões, bilhões talvez de dólares, grandes somas de dinheiro, fomentando a guerra, sendo que
na amorosidade, a humanidade está deixando muito ainda a desejar. Temos que evoluir bastante. E lembrar que cada um de nós fazemos parte dessa humanidade. Ah, mas são 7 bilhões, mais de 7 bilhões de seres humanos na Terra. Mas devemos lembrar que esses 7 bilhões, ou um pouco mais, são formados, esse número grandioso de seres humanos, são formados de unidades. Um por um. E nós somos um desses seres humanos que estão aqui na Terra encarnados. Então, a gente tem que pensar dessa forma. Então, para nós, um espírito, filho de Deus, criado em imagem e semelhança de Deus, é importantíssimo. Então, são bilhões, mas são formados de unidades. Unidades, e lembrando ainda, devemos lembrar sempre, unidades e individualidades. Que todos nós somos seres individuais, espiritualmente. Não existe outro ser igual a nós, espiritualmente falando. Podemos pegar gêmeos idênticos, eles podem ser idênticos fisicamente, mas tenhamos certeza de que espiritualmente não são diferentes. Porque cada um tem um patamar evolutivo, tem as suas próprias características. Então nós somos individuais, somos unidades e formamos essa grande humanidade encarnada. E lembrando que a humanidade é formada pelos encarnados e os desencarnados, que estão na dimensão espiritual, mas na mesma energia do nosso planeta Terra, esperando, na maioria deles, uma nova oportunidade de voltar a um instrumento físico para continuar os seus processos evolutivos, porque aqui na Terra nós evoluímos muito mais quando encarnados. Então a nossa atual existência, a nossa encarnação presente, atual vida que nós estamos aqui, a vida material que nós estamos vivenciando, é importantíssima. Por isso, deixemos as queixas de lado e seremos mais gratidão. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento, para a nossa prece de finalização. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Que a leitura, que essa mensagem de hoje possa servir de reflexão, de parâmetro para o nosso caminhar aqui no mundo material e também para os irmãos que se fazem aqui presentes, que também estão participando, ouvindo esta exposição doutrinária, possam também vivenciar na dimensão espiritual, porque os ensinamentos do nosso mestre são direcionados para nós, espíritos, seres imortais, criados à imagem e semelhança do Pai, com todo o potencial evolutivo, criados simples, sem conhecimento, mas com todo o potencial de crescimento, e que possamos crescer, Senhor, a cada dia, reclamando menos, queixando menos e fazendo mais, e sendo cada vez mais gratos pelas oportunidades que se apresentarem em nosso caminho para a nossa própria melhora. Pedimos pela paz do mundo, do planeta, que as autoridades, de maneira geral, possam ser tocadas pelas energias superiores, pelas mãos de nosso Mestre Jesus, sintonizados com a amorosidade do nosso Pai, nosso Deus Criador, e que o amor possa ser cada vez mais vivenciado em nosso meio, que sejamos colaboradores nesse processo. Esteja conosco, Senhor, a nossa caminhada, nosso Mestre Jesus, que o amparo de Deus envolva cada um de nós, em todos os momentos, em nossas vidas. Que assim seja e continuemos em paz.
Pessoal, hoje nós vamos fazer a última música. Nós vamos fazer mais 2 músicas, que é a última. Nós vamos fazer dos aniversariantes de julho. Porque com essa mudança de domingo para sexta, né, a gente acabou não fazendo a nossa homenagem, né, dos aniversariantes do mês. E quando for na última sexta-feira desse mês de agosto, aí nós homenagearemos, né, os aniversariantes desse mês de agosto. Mas hoje vamos homenagear especialmente os aniversariantes do mês de julho, lembrando da importância, né, da nossa existência aqui, de a gente completar mais um ano em nossa caminhada aqui na Terra, mais um ano de experiência, de aprendizado, e é motivo de comemoração, sim, né, de parabenizar. Então nós vamos agora para nossas músicas, lembrando do nosso estudo na próxima quarta-feira, a partir das 19h30, e lembrar, gente, que em reunião da diretoria aqui do Gerluz, a gente até postou hoje lá no nosso grupo, lá Gerluz, nosso grupo do WhatsApp, assim, lembrando, né, que a gente não está fazendo mais as filmagens, imagens do pessoal aqui do salão, que a gente achou isso, assim, que pode ser constrangedor para algumas pessoas. Tem pessoas que às vezes não gostam de ser filmados, né, que preferem ficar, digamos assim, estar aqui presente, mas não ser mostrado, né, porque enquanto que nós aqui que apresentamos, os expositores, nós que apresentamos as músicas, os dirigentes aqui da casa, né, e tudo bem. Então, às vezes, tem até algumas pessoas, às vezes até, de certa forma, não vou lá não, porque lá filma a gente, né, e depois é tudo mostrado. Tem pessoa que não gosta, né, de aparecer. Então, a gente achou por bem a gente fazer as imagens só da gente que está aqui na frente, né, tá bom? Então, assim, para não ter alguma forma de constrangimento, né? Então a gente vai continuar de agora em diante, né? A gente já tem adotado essa atitude já há algumas reuniões, mas que fique claro, né, que de agora em diante as imagens, né, que nós estamos gravando, inclusive nós não vamos transmitir mais de forma online, né, ao vivo, porque estava dando problema de conexão com a internet, e também é uma forma de a gente incentivar mais que as pessoas estejam aqui presentes fisicamente, lembrar da importância, né, da energia da casa, da energia física presencial. Por mais importante que seja, né, a pessoa ouvir uma gravação, uma palestra, né, que a gente faz aqui, mas a gente estar aqui no ambiente, sentir a energia da espiritualidade, tomar um passe, tomar a água fluidificada, é muito mais eficaz, né, a assistência espiritual que a gente recebe. Mas se a pessoa não pode, né, pode assistir, né, com as gravações também, a gente vai estar gravando. Às vezes, se der algum problema, a gente não consegue gravar, que às vezes acontece também, né? Mas na medida do possível que a gente conseguir gravar, a gente vai estar colocando lá no canal do YouTube, no canal do Gerluz. Mas a gente enfatiza, né, a necessidade, a importância, né, da presença física aqui na casa, tá bom? Então era isso que a gente queria deixar de recado. Então vamos agora para nossas músicas. Então nós vamos fazer uma música aqui e depois a gente faz a música do parabéns, né? Vou pegar uma da próxima lista aqui. Aos pés do monte. Então tá, depois nós fazemos a última, né? Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim.
Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar em canto, e sair caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encanto, e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Vamos lá, homenagem aos aniversariantes do mês de julho. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões, você mereceu renascer. Tenha fé nesta vida e na vida futura também. E os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões, você mereceu renascer. Pense sempre no bem, faça tudo o bem que puder. Que os anjos do céu te conduzam na estrada da fé. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Fica então a nossa homenagem do Gerluz aos aniversariantes do mês de julho. Muita luz, muita paz nessa caminhada, sempre na presença do Evangelho, a presença de Deus. Que assim seja. Vamos para o nosso passe agora, a nossa água fluidificada. Momento da nossa reflexão com Jesus, né? No momento do nosso encontro com os benfeitores espirituais aqui da casa, dos benfeitores, os médicos espirituais, mas especialmente com o nosso médico Jesus.